Queridos alunos do segundo ano, como vocês estão, meus amores? Tudo bem, gente? Como é que tem sido essa semana para vocês? Foi tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus? Hoje, no nosso vídeo de português e produção de texto e cidadania, a gente vai fazer uma revisão sobre o uso do P e B, tá certo? Vou explicar a atividade de casa para vocês, tá? E vou falar um pouco sobre o que é ser cidadão, o que é cidadania em si, tá certo? Então vejam. Antes de P e B, a gente sabe que a gente escreve M, não é isso? Antes de P e B, a gente não sabe disso? Que a gente escreve M. Só que em alguns casos, a gente utiliza o B no início de uma palavra, ou o P no início de uma palavra, ou na palavra bombom, onde eu tenho o B no início e no meio de uma palavra, tá certo? A gente utiliza assim também. Então, vejam. Hoje, como atividade de casa, eu passei para vocês o livro de reforço de português para vocês fazerem a página 12 e a página 13, tá? Onde na página 12 a gente tem o seguinte: vocês vão continuar o exercício de ordem alfabética que a gente fez na página 11, e aí a gente tem o terceiro, o quarto e o quinto, que são desse exercício de ordem alfabética. E da parte de palavras com P e B, começa a partir do primeiro e segundo, onde eu vou começar a fazer as explicações para vocês, certo? Aí a gente tem o seguinte aqui no terceiro. Lá na parte de ordem alfabética, quais são os seus melhores amigos? Escreva o nome de cada um em ordem alfabética. Quarto quesito, complete a frase com as palavras que estão no quadro. Eu tenho agenda, dicionário, caderneta e celular. Aí vocês vão completar a frase com as palavras que estão no quadro. No quinto, você vai fazer uma lista com o nome dos seus colegas de sala em ordem alfabética. O nome dos amiguinhos de vocês, todos em ordem alfabética. Aqui, gente, eu tenho uma lista com o nome de todo mundo, tá vendo? Em ordem alfabética. Vocês podem dar uma pausa, tá? E ver aqui, ó. Certo? Agora, a gente vai para o conteúdo, né? Que são palavras com P e B. E eu vou explicar para vocês o exercício. Aí, no primeiro quesito, ele tem o seguinte. Leia o trava-língua e escreva as palavras com P e B que aparecem. Aí tem assim. O doce perguntou pro doce. Qual é o doce mais doce? Que o doce de batata doce? O doce respondeu pro doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Vejam esse trava-língua. A gente repete várias vezes a palavra batata e pro, né? A gente repete várias vezes. E aí vocês vão escrever apenas as palavras que aparecem nesse trava-língua com P e B. No segundo, a gente vai fazer o seguinte. Escreva o que se pede na coluna abaixo. 5 palavras com P e 5 palavras com B. A gente pode colocar palavras com P. Pomba, pão, não é isso? Peruca, peixe, paixão. Palavras com B. Bombom, bola, barco, barca, baronesa. São palavras com B. Já no terceiro, da página 13, você tem o seguinte. Complete as frases com o nome dos animais que estão em cada quadro. Aí você tem uma borboleta e um papagaio. Aí você vai completar as frases com as palavras dos animais que estão em cada quadro, tá certo? Aí no quarto quesito eu tenho o seguinte. Encontre os animais que estão escondidos na floresta e pinte-os. Depois escreva o nome de cada um no retângulo abaixo. Então, vocês vão encontrar os animais que estão escondidos na floresta, tá? Vão pintar e depois vão escrever o nome desses animais no espaço abaixo, no retângulo abaixo, tá certo? E aí, agora que a gente já viu o exercício de português que eu tô passando para casa hoje, eu gostaria de tratar com vocês a linguagem não verbal, que é o nosso assunto de produção de texto de hoje.
tá? Muitas vezes, quando a gente fala em linguagem não verbal, fica claro pra gente que a gente se refere a imagens, não é isso? Imagens que vão expressar pra gente algo. E quando a gente trabalha com quadros, com pinturas, com desenhos, eles estão representando uma linguagem não verbal, não é isso? A gente não precisa de letras, a gente não precisa de palavras para entender o que aquela imagem está tratando para a gente. Então, se trata de uma linguagem não verbal. Muitas vezes, quando os pintores fazem seus quadros, eles tratam os quadros de maneira a que a linguagem seja não verbal, que a gente analise aquela imagem e a gente consiga observar, a gente consiga entender o que está sendo tratado naquela imagem. É isso que marca muito a linguagem não verbal. Então, eu tenho aqui para mostrar para vocês um quadro. Observem esse quadro aqui. Vamos observar esse quadro. Vamos falar um pouquinho sobre esse quadro aqui. Esse quadro aqui é de Cândido Portinari. E esse quadro aqui é dos Retirantes. Vejam só. Aqui nesse quadro, vamos analisar. Vamos analisar aqui esse quadro. Eu depois vou colocar uma foto desse quadro na plataforma para vocês verem melhor, tá certo? Aqui nesse quadro, a gente tem uma família, né? E esse quadro se chama Os Retirantes. A gente já começa a observar que nesse quadro aqui, a gente tá vendo, só analisando, uma família, né? A gente consegue ver os filhos, a gente consegue ver o pai, consegue ver a mãe, a gente consegue ver que eles são trabalhadores porque eles estão carregando enxadas, né? Várias crianças estão com eles. E provavelmente aqui, essa família é de sertanejos, que tem uma vida muito sofrida. Só analisando aqui esse quadro, eu consigo tirar todas essas informações. E tá escrito aqui pra mim, isso que eu estou falando pra vocês, está escrito no quadro, está dizendo aqui, são do Nordeste, são trabalhadores do campo, é o pai, é uma mãe. Não, gente, não tá dizendo. A imagem tá mostrando pra mim. Então, isso aqui é o que é uma linguagem não verbal. Por quê? Não há palavras escritas, tá? Não há palavras. A gente consegue observar o que esse quadro quer dizer através da sua imagem, certo? Não precisa de palavras escritas aqui para que eu consiga entender o que essa obra de Cândido Portinari está me passando, tá certo? Estão vendo aqui, ó? Uma criança de colo, né? Crianças, né? Estão saindo do seu lugar, da sua terra, indo para outro lugar em busca de uma condição de vida melhor. E todas essas informações que eu estou passando para vocês, eu consigo perceber através da análise dessa imagem aqui, dessa obra de Cândido Portinari. Então, vejam, numa linguagem não verbal, a gente tem o quê? Um período, né, que se trata do ano em que esse quadro foi retratado. Aqui não tem falando aqui. Aqui só está falando o autor e o nome da obra, que é Cândido Portinari, o nome da obra é Retirantes, né? A gente consegue ver cores, a gente consegue observar o material que foi feito essa obra. É um quadro, né, gente? Foi feito com tinta a óleo, né? A gente consegue ver a técnica que foi usada aqui, a por Cândido Portinari, né? Lembrando que não é uma imagem que ela é clara, ela é um pouco embaçada, então é uma forma de técnica que foi usada aqui pelo pintor para expressar a sua obra, tá? E agora eu queria mostrar para vocês outra imagem. Olha aqui. Eu tenho aqui outra imagem, eu tenho outro quadro. Deixa eu vir mais para cá para mostrar para vocês. E esse quadro aqui é de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, gente, foi uma pintura muito importante no movimento modernista que ocorreu aqui no Brasil, tá? Então, ela tem obras muito, muito importantes, né? E aqui é uma delas. Deixa eu ver se fica aqui melhor pra mim, pra eu explicar a vocês e eu mostrar aqui a obra. E aí, gente, o que é que tem aqui? A gente tem uma família, né? O nome desse quadro é Família. Então, claramente, a gente consegue ver que é uma família. Tem a mãe, tem os filhos, tem bebê de colo, tem o avô, tem o pai, né? Tem as tias, né? Tem os animais, tem o gato, tem um cachorro. Eu consigo observar isso aqui.
né? Nessa obra de Tarsila do Amaral, eu consigo observar isso aqui, né? E uma coisa que eu também vejo aqui é que a gente tem a dimensão. Como assim a dimensão? A gente consegue ver no quadro o tamanho da tela, né? O período da produção, que é o ano. Essa obra aqui foi feita em 1925. A textura, que é a forma do material utilizado para fazer a obra, né? As cores, que é um quadro que tem muitas cores vivas, tá? E a iconografia, que é a descrição do que é possível ver e perceber nessa imagem. Então, aqui, o que a gente está podendo ver? Uma família, né? A gente tá vendo aqui que é uma família. Estão vendo? Então, por que eu estou trazendo todas essas obras para falar aqui para vocês? Porque estou me referindo a uma linguagem não verbal, certo? Então, por isso que é interessante a gente observar tudo que uma imagem tem a nos oferecer. Todas as informações que uma imagem tem para nos mostrar, tá certo? Então, a gente vê muito isso em quadros, a gente vê muito isso em desenhos, onde o autor quer trazer para a gente algum sentimento. É claro para nós o que está sendo mostrado naquele desenho, naquela imagem. E isso se trata de uma linguagem não verbal, porque não precisa-se de palavras, não precisa-se de escrita, para que o autor consiga transmitir aquilo que ele tem em mente na sua obra para o público. Tá certo? E eu vou botar aqui na plataforma para vocês algumas outras obras, tá? Para que vocês observem essas imagens, essas obras e façam a análise de vocês. O que é que eu consigo observar com essas obras? O que é que eu consigo ver com essas obras? O que é que está sendo expressado aqui nessas obras, tá? É bom a gente fazer essa reflexão, a gente fazer esse exercício de observar um quadro e tentar distinguir o que ele traz para nós, tá? O que ele traz pra gente, tá bom? Quais são os sentimentos, quais são as imagens que a gente consegue trazer numa obra. Existem obras, né, de artistas como Frida Kahlo, que quando a gente observa essas obras, a gente consegue ver várias outras coisas que a autora quer passar pra gente. Sentimentos, tristeza, alegria, consegue ver a família, consegue ver animais, todas as coisas que uma obra está mostrando pra gente, simplesmente pela sua composição, que a pintura está mostrando pra gente, que o autor quis mostrar pra gente, sem precisar escrever. Então, isso é o que a gente trabalha com a linguagem não verbal, quando a gente tem imagens, quando a gente tem representações que mostram para o público, né, algo sem precisar escrever, tá? O autor transmite algo para o público através de imagens, sem precisar escrever, sem precisar da escrita, né? Sem precisar falar. É uma linguagem que já está explícita, basta que a gente olhe, tá? Então, vejam. De português e produção de texto, eu queria tratar isso com vocês. De português, eu queria tratar a questão do uso do PIB. E em produção de texto, eu queria tratar com vocês essa questão da linguagem não verbal, tá? E agora, eu queria passar para a cidadania. E vejam só, hoje, no dia de hoje, eu estou passando para vocês uma atividade de cidadania em folha, tá? Onde eu trago para vocês questões como o que é cidadania, a importância da cidadania na sociedade. E eu gostaria agora de fazer esse debate com vocês através de um texto que eu preparei nesse exercício para vocês de cidadania, tá certo? Eu queria debater com vocês, falar um pouco sobre essas questões de cidadania, porque a gente já trabalhou amizade, família, a vizinhança. Então agora é necessário que a gente trabalhe o que é em si cidadania, tá? Então vejam, eu passei para vocês na atividade de cidadania o seguinte: leia o texto abaixo e com a ajuda de seus pais responda o que se pede. Cidadania. Logo assim, no início do texto, eu já boto para vocês o que é cidadania. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por uma pessoa que vive em sociedade. Isso que é cidadania.
é um conjunto de direitos e deveres exercidos por uma pessoa que vive em sociedade. Os seus direitos, que a gente fala tanto, que a gente debate tanto, esse aqui é meu direito, esse aqui é meu dever. Cidadania é o conjunto de tudo isso. Dos direitos e dos deveres de uma pessoa dentro de uma sociedade, tá certo? E aí eu trago para vocês o seguinte texto. Os direitos são os benefícios que uma pessoa possui. Nós temos o direito à vida, tá? O texto que eu estou lendo para vocês está na nossa folha de hoje de cidadania, nossa atividade em folha de cidadania. Então, eu estou lendo para vocês esse texto agora. Nós temos direito à vida, direito à educação, direito de ser respeitado e etc. Os direitos existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e decente. Então, gente, é necessário que a gente tenha direito. Para que a gente tenha uma vida boa, tenha uma vida digna, tenha uma vida decente. É necessário que se tenha direitos e que nossos direitos sejam respeitados. Porque os direitos fazem parte do que é ser um cidadão, do que é exercer a sua cidadania, tá certo? Já os deveres são as obrigações que devemos cumprir para vivermos em sociedades. São deveres nossos. Respeitar pai e mãe, tratar todos com boa educação, cuidar dos lugares em que vivemos e etc. Os deveres existem para organizar a vida em comunidade, em casa, na escola, na rua, em qualquer lugar. A gente vai encontrar regras, o que pode ser feito e o que não pode. Sem essas regras, a convivência ficaria impossível, certo? Antigamente, a palavra cidadão se referia às pessoas que viviam nas cidades. Hoje, essa palavra se refere às pessoas que têm seus direitos garantidos e cumprem seus deveres, podendo morar na cidade ou no campo, ser criança, adolescente, adulto ou idoso, ou seja, todos os habitantes de um país são cidadãos. Então, gente, todos têm direito, todos têm deveres, todos fazem parte de uma sociedade e têm direito a exercer a sua cidadania. Para que eu exerça a minha cidadania, eu tenho que estar cumprindo com os meus direitos e os meus deveres. Isso faz com que eu esteja inserido dentro daquela sociedade. Eu esteja exercendo a minha cidadania. Eu seja um cidadão. Então, o que é cidadania, gente? É um conjunto de direitos e deveres que as pessoas têm dentro de uma sociedade. E para que eu tenha os meus direitos atendidos, eu tenho que também exercer os meus deveres. Eu não posso não cumprir nenhum dever e querer exercer os meus direitos. Eu tenho que fazer por onde? Para que eu tenha direito, eu tenho que cumprir os meus deveres. As pessoas que cumprem os seus deveres perante a sociedade têm seus direitos atendidos perante uma sociedade, certo? Então, vocês têm as seguintes questões para ser respondidas. O que é cidadania? É o conjunto de direitos e deveres das pessoas dentro de uma sociedade. O que é direito? Cite exemplos. Tem lá no texto o que é direito e vocês vão citar exemplos. O que é dever? Cite exemplos. Vocês vão observar o que é dever e vão citar exemplos. O que é um cidadão? Um cidadão, gente, são aquelas pessoas que vivem na sociedade, que exercem seu direito, que exercem seus deveres. Não importa se você vive no campo ou se você vive na cidade. Não importa se você é criança, se você é adulto ou se você é idoso. Você é um cidadão, pois você faz parte da sociedade. Quinta questão. Vocês vão pintar bem bonito a imagem abaixo sobre o direito a ir à escola. Porque toda criança tem direito a ir à escola. Então, você vai pintar essa imagem onde tem uma menina e um menino exercendo o seu direito de ir à escola. Então, gente, o nosso vídeo de hoje está ficando por aqui. Antes de acabar o nosso vídeo, eu vou fazer a nossa chamada. E eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, que estão acompanhando os vídeos, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá certo? Então agora eu vou fazer a chamada.
Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Lucas Miguel Silva de Andrade, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, o Everson de Souza Santana e o Willamis Alex Soares da Silva. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da nossa revisãozinha de português, da nossa falinha de produção de texto. Vou colocar aqui na plataforma algumas imagens de obras de Tarsila do Amaral, de Cândido Portinari, e até mesmo vou tentar procurar de Frida Kahlo para mostrar para vocês, para que vocês façam uma análise não verbal dessas imagens, tá certo? Dessa linguagem não verbal, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha também de cidadania, onde Tia falou sobre direitos e deveres, falou sobre o que é cidadania, que é muito importante a gente saber. E é isso, gente. Um beijo, olha, pra vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, meus amores. Tchau!